Música. Deixa-me dizer-te algo que a maioria das pessoas nunca confessa em voz alta. Algumas crianças nunca tiveram verdadeiramente a oportunidade de serem crianças. Aprenderam a ficar caladas quando os outros discutiam. Aprenderam a cuidar de quem era mais velho do que elas. Aprenderam que chorar não resolvia nada, só as fazia parecer mais fracas num mundo que exigia força muito antes de estarem preparadas para compreender o que essa palavra significava. Se alguma vez sentiste que foste obrigada a crescer depressa demais, já conheces esta história. Está gravada na forma como te desculpas demasiado, na maneira como pensas duas vezes antes de falar, na forma como te preocupas mais com o conforto dos outros do que com a tua própria tranquilidade. Podes não te lembrar exatamente de quando começou, só que num dia estavas a rir sem preocupações e no seguinte carregavas um peso que ninguém via. Música. Para certas crianças, a infância termina no instante em que percebem que ninguém vai lá resolver as coisas. É nesse momento que se tornam os seus próprios pais, os seus próprios guardiães, as suas próprias âncoras emocionais. Começa de forma subtil, ajudando um progenitor a acalmar-se, consolando um irmão, resolvendo dilemas que os adultos deviam tratar. Mas com o tempo, isso transforma-se em identidade, torna-se em sobrevivência. E a sobrevivência tem uma maneira estranha de se disfarçar de maturidade. Dizem-te que és tão responsável para a tua idade. Chamam-te forte, independente, sábia para além dos teus anos. Mas o que não veem é que essas qualidades não foram escolhas, foram mecanismos de defesa. Cada elogio esconde uma dor silenciosa. O desejo de seres despreocupada, de seres tola, de seres abraçada, em vez de segurares tudo unida. Quando cresces demasiado rápido, aprendes a perscrutar cada divisão em busca de perigos. Perigos emocionais, conflitos, desaprovações. Tornas-te hiperconsciente dos tons de voz das pessoas, dos seus humores, dos seus silêncios. Aprendes que a paz é frágil e que o teu papel é preservá-la. Tornas-te a reparadora, a mediadora, a esponja emocional. Absorves a dor de todos e raramente mostras a tua. E com o passar do tempo, isso torna-se exaustivo. Começas a confundir calma com segurança, silêncio com afeto, controlo com valor. Porque, enquanto criança, o controlo era a única coisa que te fazia sentir protegida. Não podias controlar o teu ambiente, por isso, tentaste controlar-te a ti mesma, as tuas palavras, as tuas emoções, as tuas necessidades. Tornaste-te pequena, quieta, complacente, não porque quisesses, mas porque parecia a única forma de sobreviver. Cresceste a ver os outros desmoronarem-se, e ninguém te mostrou que era aceitável desmoronares-te também. Por isso, aprendeste a manter-te unida, custe o que custar. Aprendeste a sorrir quando doía. Aprendeste a dizer, estou bem quando não estavas. E até hoje, como adulta, esse padrão segue-te. Podes achar difícil relaxar na companhia dos outros. Podes explicar em demasia, desculpar-te sem necessidade, esforçar-te a mais. Podes encontrar quase impossível descansar, porque o descanso parece inseguro. A quietude parece suspeita. O teu sistema nervoso nunca aprendeu a distinguir entre calma e ameaça. Aprendeu que os momentos de silêncio são apenas a pausa antes de algo se partir de novo. E assim, vives em alerta mesmo quando nada está mal. É isso que acontece quando cresces demasiado rápido. O teu corpo nunca aprende que a tempestade acabou. Podes te ver atraída por pessoas que precisam de ser salvas. Sente-se familiar. Essa sensação de seres útil, de seres necessária. Faz-te sentir que tens um propósito. Mas, no fundo, é também a forma como repetes a tua história de infância. A cuidadora que tenta curar todos os outros enquanto anseia em silêncio ser curada a si própria. E, no entanto, raramente deixas que alguém cuide de ti. A ideia de depender de outrem parece desconfortável. O amor sente-se mais seguro quando és tu a dá-lo, não a recebê-lo, porque receber implica confiar, e a confiança nunca foi algo que pudesses conceder com facilidade. Podes também reparar que a alegria se sente complicada. Ris, mas uma parte de ti sente-se culpada por isso. Celebras coisas pequenas, mas lutas para as sentires plenamente. É como se uma parte de ti estivesse à espera que tudo te fosse tirado outra vez. É o resíduo da responsabilidade precoce, quando a felicidade era sempre passageira e a segurança algo que tinhas de conquistar. E depois há a solidão, não o tipo que se resolve com companhia ou conversa, é mais profunda. A solidão de alguém que sempre foi emocionalmente autossuficiente. Podes estar rodeada de gente e ainda assim sentir que guardas algo que eles nunca compreenderão.
Porque como explicas que te tornaste adulta num corpo de criança? Que a tua mente aprendeu a gerir, a proteger, a prever antes de aprender simplesmente a existir? Algumas noites sentes isso com mais força, essa dor por uma versão de ti que nunca teve oportunidade de ser. A criança pequena que não precisava de ser forte, que podia chorar sem vergonha, que podia errar sem medo das consequências. Essa criança ainda vive dentro de ti, à espera, a esperança que um dia a deixe sair de novo. Mas a verdade é que, mesmo que tenhas crescido e sarado e aprendido a funcionar, alguma parte dessa perda inicial sempre perdura. Revela-se em as suas relações afetivas, o seu perfeccionismo, a sua ansiedade, essa ânsia constante de se sentir suficiente. Não está em busca de êxito ou aprovação, está à procura de segurança. De uma sensação de alívio profundo, como se pudesse finalmente respirar livremente. Quando se cresce depressa demais, não se perde apenas a infância, perde-se a liberdade de ser imperfeito. Cada erro parece uma ameaça, cada falhanço soa como algo pessoal. Toda a vez que decepciona alguém, ressoa ao longo de todos aqueles anos em que foi preciso manter tudo unido. E essa é a parte mais invisível da história. As pessoas notam a sua força, mas ignoram o preço que ela cobra. Veem a sua serenidade sem perceber o cansaço por trás. Admiram a sua autonomia, sem saber que ela nasceu da obrigatoriedade, não da opção. Crescer rápido ensina a funcionar, mas não a sentir-se protegido no processo. Torna-se um especialista em sobreviver, mas um novato em viver de verdade. E ao chegar à idade adulta, percebe que falta algo, uma suavidade, uma espontaneidade, um espanto genuíno. Nem sempre consegue dar nome a isso, mas sente-o quando os outros riem sem esforço ou confiam sem hesitações. Sente-o quando as pessoas parecem despreocupadas de formas que lhe escapam, porque o seu cérebro nunca aprendeu que a segurança nem sempre precisa de ser conquistada. Começa a compreender que o que chamava maturidade era, na verdade, uma vigilância excessiva. O que considerava força era repressão. E o que todos elogiavam como independência era, no fundo, isolamento camuflado de competência. Mas mesmo assim, não culpa ninguém. Compreende demasiado bem, percebe os motivos por trás das atitudes alheias, empatiza com todos, talvez em excesso, porque é isso que crescer rápido provoca. Ensina compaixão, mas também o silêncio. Vê a dor de toda a gente, exceto a sua própria. Ainda assim, não se pode ignorar a verdade para sempre. Em certo momento, sente esse apelo, a urgência de se reconectar com o que se perdeu, de experimentar alegria sem remorsos, de descansar sem medos, de ser amado sem ter de merecê-lo. É aí que a verdadeira viagem arranca. Não para se tornar algo inédito, mas para recordar o que era antes de ter de amadurecer tão cedo, porque a criança que outrora foi ainda espera, e não lhe exige perfeição, só precisa que regresse. Para compreender a psicologia de uma criança que amadureceu precocemente, temos de partir de uma verdade essencial. Nenhuma criança opta por crescer cedo. Não é a ambição que leva uma criança a comportar-se como adulta. É a adaptação. É o que a mente humana faz quando o afeto se torna imprevisível ou a proteção condicional. Do ponto de vista psicológico, isso chama-se frequentemente parentificação. Quando uma criança assume responsabilidades emocionais ou práticas que caberiam a adultos, mas os rótulos só descrevem a camada superficial. No fundo, o que ocorre é o cérebro assimilar uma mensagem demasiado cedo: se eu não cuidar de tudo, tudo desmorona. Quando essa convicção se enraiza, torna-se a estrutura do mundo interior da criança. O sistema nervoso passa a funcionar em alerta permanente. A mente concentra-se em antecipar humores, evitar conflitos e conquistar carinho através de desempenhos. Até as crianças pequenas detectam tensões que não compreendem, e o instinto delas é resolver. Uma infância saudável assenta na confiança. Confiança de que os adultos lidam com os problemas. Confiança de que o mundo não rui sem o seu controlo. Mas quando essa confiança se quebra, o cérebro da criança compensa criando mecanismos de controlo. Começam a acreditar que o amor se sustenta pelo esforço e que a tranquilidade só surge quando são suficientemente bons. Assim, nasce a hiperresponsabilidade. Pode notá-la na criança que nunca se queixa, que ajuda em casa sem ser solicitada, que consola os adultos quando devia ser ela a receber consolo. Por fora, parece maturidade, mas por dentro é receio. Receio de que, se pararem de sustentar tudo, percam o pouco de estabilidade que resta.
A neurociência revela que o estresse crônico nos primeiros anos altera o desenvolvimento cerebral. A amígdala, a região que detecta ameaças, torna-se hiperativa. O córtex pré-frontal, que regula as emoções, adapta-se a uma vigilância contínua. Com o tempo, mesmo em contextos seguros, essa alerta elevada persiste. O corpo não esquece o que precisou fazer para sobreviver. E é por isso que, na idade adulta, estas pessoas lutam tantas vezes com ansiedade, perfeccionismo ou a tendência para agradar aos outros. Os seus sistemas nervosos foram condicionados a crer que a calma é passageira, que o conforto se ganha, não se recebe. Vivem com uma tensão oculta, sempre a prever o que pode falhar, sempre a tentar antecipar-se ao caos. Outra faceta desta psicologia é a confusão entre valor e utilidade. Quando os cuidados, a empatia ou a obediência de uma criança são recompensados, o cérebro associa amor ao serviço. A mensagem interioriza-se como: sou valioso quando ajudo, sou amável quando sou útil. Essa crença não desaparece com os anos, evolui para padrões adultos. Vê-se na amiga que escuta sempre, mas nunca se confia. O colaborador que se sobrecarrega de tarefas para não magoar os colegas, o companheiro que abdica dos seus desejos para preservar a paz no relacionamento. No fundo, tudo remete ao mesmo esquema afetivo. Se eu deixar de ser útil, talvez perca o afeto. Há também um aspecto profundamente psicológico na forma como estas crianças lidam com as emoções. Quando os sentimentos nunca foram seguros para manifestar, talvez porque ninguém prestava atenção ou porque as emoções geravam conflitos, aprenderam a reprimi-los em vez de os libertar. A raiva transforma-se em culpa, a tristeza vira apatia. Até a alegria parece perigosa, pois atrai olhares. Assim, aplanam as suas emoções para permanecerem invisíveis. Isto designa-se por inibição emocional e torna-se um hábito que molda a vida adulta. Aqueles que amadureceram precocemente descrevem frequentemente uma sensação de distanciamento em relação aos próprios sentimentos. Conseguem descrevê-los, mas raramente os vivenciam por completo. Intelectualizam a dor em lugar de a sentirem, pois experienciá-la poderia abrir portas que passaram anos a aprender a manter fechadas. E depois, ao apego, quando o amor na infância era irregular, por vezes afetuoso, por vezes remoto, o cérebro da criança adaptou-se através do que os psicólogos chamam apego ansioso. Isso implica uma vigilância constante por sinais de afastamento, rejeição ou desilusão. Não é paranoia, é reconhecimento de padrões. O cérebro recorda a instabilidade e confunde-a com o normal. Por isso, na idade adulta, oscilam frequentemente entre proximidade e afastamento. Anseiam pela ligação, mas receiam a dependência. Desejam confiar, mas preveem a traição. É uma dinâmica de atração e repulsão que parece confusa, mas é, na verdade, uma recriação de antigas estratégias de sobrevivência. Todo o adulto que amadureceu demasiado cedo transporta dois eus no seu interior, o guardião maduro e a criança esquecida. O guardião gere a vida, paga as contas, controla as emoções, resolve as crises. A criança, no entanto, fica presa no tempo, ainda à espera de se sentir segura o suficiente para brincar. A maior parte dos conflitos internos na maturidade ocorre entre estas duas partes. O guardião afirma: temos de permanecer fortes, enquanto a criança murmura: só quero descansar. E por vezes o guardião prevalece durante demasiado tempo. É aí que surge o esgotamento, exaustão emocional de ser sempre o responsável. A pessoa começa a ver a vida como algo a gerir, não a vivenciar. Até a alegria se torna mais uma obrigação. Mas o importante é isto: embora estes comportamentos tenham nascido da dor, também provam resiliência. Uma criança que amadurece cedo é uma criança que descobriu uma forma de sobreviver quando não devia ter precisado. A sua empatia, a sua maturidade, a sua sensibilidade são forças notáveis. O problema não reside em tê-las desenvolvido. O problema é nunca terem aprendido a desligá-las. Então, o que ocorre psicologicamente quando finalmente chegam à idade adulta? Frequentemente vivenciam o que os psicólogos designam por adolescência adiada, não no sentido infantil, mas no emocional. Como saltaram etapas da infância, entram na vida adulta com necessidades não satisfeitas que reaparecem. Podem começar a ansiar por liberdade, diversão ou descoberta. Podem rebelar-se contra rotinas que outrora seguiam à risca. Não é retrocesso, é recuperação. É a psique a tentar recuperar o que se perdeu.
Ao mesmo tempo, podem debater-se com a identidade. Quando o sentido do eu se construiu à volta de ser quem os outros precisavam, é difícil saber quem se é quando ninguém exige nada. Pode-se sentir desconforto com a quietude, porque a quietude questiona: quem sou eu quando não estou a consertar, ajudar ou gerir? Essa é a crise silenciosa de quem amadureceu cedo, sem saber onde termina o dever e começa o eu. E, no entanto, nessa confusão, há algo profundamente humano, porque, embora a responsabilidade precoce deixe marcas profundas, também cultiva qualidades raras: empatia, perspicácia, intuição. Estas pessoas frequentemente evoluem para adultos que decifram emoções como uma língua materna, que compreendem o sofrimento em profundidade, que criam segurança para os outros, mesmo quando raramente a sentiram para si. Mas compreender esta psicologia implica reconhecer o preço. Por cada força adquirida, algo foi sacrificado. O direito à leveza, o conforto da dependência, a convicção de que não é preciso merecer um lugar no coração de alguém. Não são perdas menores, moldam a própria estrutura de como uma pessoa se relaciona com o mundo. E por vezes, só anos depois, em terapia, em relações ou em momentos serenos de reflexão, surge a percepção: nunca fui destinado a carregar tanto. É aí que a cura inicia. Não com culpa, mas com reconhecimento. Reconhecer que o que julgavas ser personalidade talvez fosse defesa, que o que chamavas independência talvez fosse solidão, que a tua força veio da necessidade, não da essência, mas a mente humana é extraordinária. O que outrora foi adaptação pode tornar-se transformação. A mesma consciência que te protegia pode agora libertar-te, se aprenderes a usá-la de modo diferente, porque chega um momento em que a sobrevivência já não basta. Após anos de resistência, a mente começa a ansiar por algo mais profundo. Não domínio, nem previsibilidade, mas tranquilidade. E a tranquilidade só surge quando percebes que não precisas mais de a conquistar. Existe um sofrimento silencioso que acompanha a criança que amadureceu precocemente. Não é a dor que berra alto. É aquela que suspira no meio da noite, quando o mundo dorme e o fardo de tanto tempo a ser forte esmaga o peito. É a dor de compreender que passaste a infância a treinar para sobreviver, em vez de a viver. Devias ter estado a aprender a brincar, não a lidar com problemas. Devias ter pedido auxílio, não o prestado. Mas quando a vida te obrigou a assumir um papel para o qual não estavas preparado pela idade, descobriste cedo que o afeto e a segurança, por vezes, trazem exigências. Assim, agora adulto, enredas-te em ciclos emocionais estranhos. Não descansas com facilidade, pois o descanso parece imerecido. Não choras sem esforço, porque há muito aprendeste que as lágrimas nada resolvem. Anseias por amor com intensidade, mas afastá-lo quando ele se aproxima demais. Analisas demoradamente instantes triviais, revivendo diálogos, procurando indícios de abandono, pois uma parte de ti ainda crê que, se fores suficientemente bom, não perderás as pessoas outra vez. Esta é a ferida da responsabilidade prematura. Transforma miúdos em cuidadores e adultos em sombras do que foram. E o mais triste é que muitos nem se dão conta de que continuam a reger-se pelas mesmas normas que criaram na infância para resistir. Normas como não precisares de muito, não mostres fragilidade, sê sempre bem. Outrora proteções, hoje prisões. A criança que cresceu depressa torna-se o adulto incapaz de se entregar ao amor, porque para eles o amor não é algo suave, é algo que se conquista, uma encenação, não uma presença. Mesmo nas relações, sentem-se frequentemente como forasteiros, como se observassem a vida através de um vidro, e quando por fim se permitem confiar, é algo frágil. Um mal-entendido pode ativar o antigo terror de que tudo o que parece sólido pode evaporar num instante. Percebes? Crescer demasiado cedo não rouba apenas a infância, rouba o sentimento de segurança, e a segurança é o alicerce da liberdade emocional. Sem ela, acostumas-te a existir em modo de sobrevivência, e o modo de sobrevivência é prático, mas nunca sereno. Cumpre tarefas, mas não te deixa sentir. Torna-te alguém que aparenta estar bem, talvez até bem-sucedido. Mantens tudo unido, sorris com educação e funcionas quase impecavelmente. Mas no interior, há um cansaço que nenhum sono cura. É o esgotamento de estar sempre alerta, de gerir incessantemente as emoções, as tuas e as dos outros. O caminho para curar isto não passa por te transformares em outra pessoa. Trata-se de recordares quem eras antes de o mundo te pedir para cresceres.
O verdadeiro tu, aquele que sonhava sem receio, ria sem freio e acreditava sem artifício, ainda aí está, oculto sob camadas de dever e contenção. Curar é devagar desaprendizes o impulso de te abandonares a ti mesmo. É dares-te licença para voltares a ser pequeno, para repousares, para precisares, para chorar, para questionar, para não saberes. É curioso como a suavidade assusta tanto quem cresceu cedo demais. A vulnerabilidade parece arriscada porque na infância o era. Quando choravas, ninguém aparecia. Quando pedias, ninguém ouvia. Quando falhavas, ninguém te amparava. Assim, o teu sistema nervoso aprendeu que vulnerabilidade rima com sofrimento. Mas a cura inicia-se quando começas a ensinar-te com delicadeza que agora é seguro. Que já não estás na mesma casa, nem com as mesmas pessoas, nem sob o mesmo mutismo. O adulto que és pode edificar uma realidade diversa, uma em que não és perpetuamente o progenitor, o guardião ou o pacificador. Uma em que podes dizer, estou exausto e está tudo bem. Uma em que o amor não depende da perfeição, mas da presença. Provavelmente lamentarás não só a infância perdida, mas a versão de ti que teve de fingir ser mais velho, mais robusto, mais sábio do que realmente era. Lamentarás os instantes que perdeste por estares ocupado a sustentar tudo. Lamentarás a inocência que te foi negada. Mas esse lamento não é fraqueza, é um regresso. É a tua alma a retomar o seu próprio ritmo. Algo poderoso ocorre quando quem cresceu rápido deixa de fugir da criança interior. Começam a escutá-la. Começam a indagar. O que precisavas naquela altura? E por vezes as respostas são tão simples que doem. Precisava que me dissessem que não era culpa minha. Precisava que alguém ficasse. Precisava que me vissem. E nesses instantes de lucidez, podes oferecer-te o que ninguém mais deu. Podes acolher o teu eu mais jovem com ternura, em vez de julgamento. A ironia é que a força que outrora te manteve vivo se torna agora a mesma que te auxilia na cura. A resistência, a empatia, a profundidade emocional, elas nasceram de a dor pode ser uma força destrutiva, mas também serve para algo sereno. Já dominas a arte de resistir. O verdadeiro teste agora é descobrir como florescer. E florescer implica aceitar as falhas. Significa dar-te permissão para pausar, mesmo que tudo pareça inconcluso. Significa saborear o instante atual sem remorsos por isso. Significa aceitar a ajuda dos outros sem te sentires um peso. Significa voltar a encontrar prazer nas coisas simples e tolas, tal como a criança interior sempre ansiou. Prazer sem razão, riso sem esforço. Um dia vais perceber que ter amadurecido depressa não te destruiu. Moldou-te. Deu-te o dom de interpretar sentimentos como melodias, de detetar sofrimento oculto nas palavras, de amar com intensidade e paixão. Mas essas qualidades exigem equilíbrio neste momento. Não precisas de ser a curandeira de todos, não tens de resolver cada vazio. Podes, por fim, abandonar o papel que te impuseram e começar a ser quem realmente és. Curar não quer dizer que a antiga ferida nunca mais doa. Às vezes, quando estás exausta ou isolada, ainda sentes aquele impulso antigo de endurecer, de carregar tudo sozinha. Mas agora sabes que há outra via. Podes ficar contigo mesma e dizer, está tudo bem, não precisas de ser forte agora. É isso que a verdadeira maturidade representa. Não a que te obrigaram a adotar, mas a que cultivas com consciência e suavidade. A criança que cresceu cedo demais habitará sempre um canto dentro de ti. Mas com o tempo deixará de fugir, deixará de vigiar a porta, à espera de quem nunca apareceu, porque tu te tornarás nessa presença que finalmente chegou. E talvez seja isso a essência da cura. Não apagar o que passou, mas dar-lhe um sentido renovado. É quando paras de tentar ultrapassar o teu eu mais jovem a correr e começas a caminhar ao seu lado. É quando te sentes segura o suficiente para largar a armadura, para inspirar sem tensão, para existir sem desculpas. O mundo talvez nunca compreenda o fardo que transportaste ou as noites em que foste o teu próprio guardião. Mas tu compreenderás. E esse saber silencioso de que sobreviveste, de que persististe, de que estás a reaprender a ser gentil, é a prova de algo extraordinário. Mesmo após ter sido compelida a crescer cedo, nunca é tarde para amadurecer de novo. Desta vez, ao teu jeito. Porque curar não se trata de te tornares forte, já o és. Curar é sentires-te segura o bastante para voltares a ser delicada, e talvez, só talvez, seja isso o que crescer sempre significou.